Voltamos com o nosso artigo 12, que trata sobre nacionalidade. Um assunto muito cobrado pela banca CESP. Vamos se ater aos detalhes mega importantes, tá? Já começa o artigo com a distinção do que é brasileiro nato e o que seria o brasileiro naturalizado. Se você pegar o artigo 12, vai estar escrito aí, ó, são brasileiros natos. E ele traz a linha A, a linha B e a linha C. E depois ele vem dizendo quem são os brasileiros naturalizados. O que eu quero que você já anote aí na tua Constituição, no teu material, no que tu estiver lendo aí, a literalidade da lei seca, tá? Na linha A, na linha B e na linha C, puxa uma chavezinha e escreve nacionalidade originária, tá? E lá no naturalizado na linha A e na linha B, escreve nacionalidade derivada. O que é isso, Franciele? A Constituição traz duas formas de naturalização. Ou você nasce brasileiro, que é a originária, a gente vai destrinchar ali os três casos, ou você adquire a nacionalidade brasileira, que é a nacionalidade derivada. A nacionalidade originária, ela se divide por dois critérios. E o solis de solo, território, e o sanguinis, de sangue. O CESP gosta de dizer que o Brasil adotou o critério misto de naturalidade, porque a gente tem o critério ius solis e o sanguinis, que é do solo e do sangue. Está errado, tá? O Brasil adotou o critério ius solis, território, como regra. Porém, como a gente ama uma exceção, a gente tem a exceção de que também consideramos os brasileiros natos pelo critério ius sanguinis. Mas, em regra, o Brasil adota qual critério? Territorial. Nasceu no esgoto, nasceu no céu, nasceu em cima de uma árvore, tá dentro do território brasileiro, tá dentro do território brasileiro, critério territorial brasileiro nato será. Mas calma, queremos estudar os outros casos, tá? Porque eu quero que você macete na sua cabeça é que o critério adotado pelo Brasil é o critério do solo e o solis, tá bom? O que é o critério solis? Tá escrito aí no teu material. Aquele que nasce em território brasileiro é considerado brasileiro nato, mesmo que de pais estrangeiros, desde que estes não estejam a serviço do seu país. Calma, vamos respirar profundamente aqui, vamos entender o que traz a linha A. Nasceu no Brasil. Dois estrangeiros estão no Brasil. Estão vindo. Passou, ingressou no aeroporto de São Paulo, o menino nasceu dentro do avião. Brasileiro nato será. Os estrangeiros que estão aqui no Brasil, estão lá no Rio de Janeiro curtindo o carnaval, tiveram filho no Brasil, a criança nasceu no esgoto da Sapucaí, brasileiro nato será, tá? Só que a linha traz uma exceção. Desde que quem são estes? Os pais não estejam a serviço do seu país, porque às vezes a mãe e o pai estão no Brasil, mas estão trabalhando em uma estão trabalhando ali em alguma seção, em algum setor ali, principalmente na área ali em Brasília tem a região ali dos diplomatas, né? Tem a região ali, a área onde os diplomatas moram, e eles estão aqui no Brasil a trabalho, a serviço, prestando algum serviço para o país deles, para o seu país de origem. E tem um filho. Esse filho vai ser brasileiro nato? Não. Se eles estiverem a serviço do seu país, esse filho não será brasileiro nato. Agora, muito cuidado. Vamos lá. Eu tenho a mulher paraguaia, o pai é um francês, eles estão no Brasil a serviço do Uruguai. A mãe é paraguaia, o pai é francês e eles estão no Brasil a serviço do Uruguai. Essa mulher tem um filho. Esse filho vai ser brasileiro nato? Sim. Mas a Franciela, ela não está a serviço do país dela, ela é paraguaia, ela está a serviço do Uruguai, não tem nada a ver. Eles têm que estar a serviço do seu país, é o que está escrito aí na tua Constituição Federal, a linha A.
tá? E olha só, esse critério é o critério ius solis, tá bom? A exceção é se o pai ou a mãe estiver a serviço do país, do seu país, não é do país qualquer. A linha B, os nascidos no estrangeiro. Nasceu lá, o pai é brasileiro ou a mãe é brasileira. Cuidado que é ou. O pai pode ser de outro país ou a mãe pode ser de outro país, mas pelo menos um tem que ser brasileiro, tá? Os nascidos no estrangeiro de pai brasileiro ou mãe brasileira, desde que qualquer deles esteja a serviço da República Federativa do Brasil. Daí a gente vai adotar o critério ius sanguinis. O que é isso? Eu estou fora do país, fui lá prestar serviço para a República Federativa do Brasil, né? E eles, lá eu conheci, tô lá na França, conheci um francês, me apaixonei loucamente, engravidei desse francês e ganhei o meu neném lá. Eu estou a serviço da República Federativa do Brasil. O critério que eu vou adotar é o ius solis. Eu não estou no Brasil, eu estou em outro país, eu estou na França a serviço da República Federativa do Brasil. Não. Meu filho vai ser brasileiro nato, mas nesse caso pelo critério ius solis. Então, a regra é meu filho vai ser considerado brasileiro nato pelo critério ius sanguinis. A regra é que seja o critério ius solis, que é a linha A. A regra, tá, gente? Para tua prova é o ius solis. Mas a exceção é a linha B e os sanguinos. Lembrando que eu tenho que estar lá a serviço da República Federativa do Brasil. Eu não posso estar lá passeando, tá bom? A linha C, os nascidos no estrangeiro, de pai brasileiro ou de mãe brasileira. Nesse caso, é se eu estiver lá passeando. Se eu estiver lá passeando, eu não estava a serviço da República Federativa do Brasil. Eu estava lá passeando e eu tive o meu filho lá. Para ele não ser uma apátrida, porque o número de apátridas estava muito grande, normalmente essas crianças que nasciam lá, desses pais que estavam viajando, eles eram apátridas, né? Para não ficar esse número muito grande de apátrida, começou a registrar essas crianças em uma repartição pública competente, tá? Então, se eu estiver lá passeando, ou eu faço o registro do meu filho em uma repartição pública competente, ou eu falo assim, não deixa de ser brasileiro não, ó, nasceu nos Estados Unidos, americano, querido. E essa criança, quando ela crescer, ela descobrir que ela nasceu lá e que ela quer sim, que ela ser brasileira, ela pode, a qualquer tempo, depois de atingir a maioridade, solicitar a naturalidade. Então, se eu, Franciele, estou fora do Brasil e eu não estou a serviço da República Federativa do Brasil, e eu tenho um filho, eu estou lá passeando, eu estou lá até nem que seja morando lá, e eu tenho um filho, se eu quero que esse filho seja brasileiro nato, ou eu faço o registro dele na repartição pública competente, ou essa criança, se eu não fizer isso, após atingir a maioridade, que seja 18 anos, ela pode solicitar no Brasil a naturalidade brasileira. E ele vai ser considerado brasileiro naturalizado desde o seu nascimento. Isso é muito importante, por quê? Vamos ler aqui a linha C e eu vou explicar para vocês a importância, porque esse ato ele vai ter um efeito retroativo. Lá está eu, fora do Brasil, morando ou passeando, tive meu filho Joaquim, não fiz o registro dele em repartição pública competente, ele não teve a nacionalidade brasileira, ele está lá registrado com a nacionalidade dele do país dele. Não me importa aqui pra gente, não interessa as regras do país, interessa as regras do Brasil, tá? Daí, Joaquim, após completar 18 anos, falou, mãe, eu quero minha nacionalidade brasileira. Então, ele vai lá e vai fazer a nacionalidade, vai requerer a nacionalidade dele brasileira. Só que Joaquim tem 18 anos e a nacionalidade dele brasileira não vai ser a partir dos 18 anos, vai ser desde que ele nasceu. É como se ele tivesse sido brasileiro desde o nascimento. Então, por isso que o efeito é retroativo. Gente, por que isso aqui é importante? É importante porque é o seguinte, vamos lá. Suponhamos que Joaquim fez 18 anos, sabia que ele podia pedir a nacionalidade dele, os pais dele são brasileiros, mas ele tá lá na América, tá nos Estados Unidos. E aí Joaquim, com 22 anos, comete um crime. Joaquim mata um amiguinho dele na escola, da faculdade. Joaquim cometeu um crime de homicídio, eu correndo pro Brasil, eu escondei do Brasil. Quando Joaquim chega no Brasil, os Estados Unidos pedem a extradição de Joaquim. Joaquim é brasileiro nato? Porque vocês sabem que o Brasil não faz extradição de brasileiro nato. Joaquim é brasileiro nato? Não. Joaquim não é brasileiro nato, porque ele não pediu a sua naturalização, tá? Então, o Brasil, nesse caso, pode sim extraditar Joaquim. Agora, se Joaquim tivesse pedido, né,
Cometeu o crime ali com os 22 anos. Chegou no Brasil. A primeira coisa que Joaquim fez foi pedir a naturalização. O Brasil concedeu a naturalização. É como se Joaquim tivesse nascido no Brasil. Então, nesse caso, se tiver um tratado de reciprocidade entre Brasil e o país lá onde ele cometeu o crime, nesse caso que eu tô dando os Estados Unidos, Joaquim, ele não vai ficar impune. Ele pode ser, dependendo do caso, analisado em caso concreto, julgado e condenado pelas leis do Brasil. Mas a partir do momento que ele pediu a naturalização, o Brasil concedeu. Sim, você é brasileiro, você é filho de pai e mãe brasileira, tudo bem. Seus pais estavam viajando, você nasceu lá. Ótimo, ok. Efeito retroativo. É como se ele tivesse, desde o nascimento, sido considerado brasileiro. Não é a partir de quando ele completou 18 anos. Não é a partir de quando ele cometeu o crime. É retroativo. Volta. Ficou claro isso? Se você tiver alguma dúvida, pode me chamar ali que eu te esclareço em relação a esse assunto. Eu sei que é um pouco complicado. E nas questões ali você vai dar uma macetada, vai te ajudar, tá bom? Essa linha C, eu quero que você anote aí no seu material a seguinte observação. A linha A, critério ius solis. A linha B, ius sanguinis. E a linha C é o critério ius sanguinis também. E ele é um critério potestativo, tá? Você tem que pedir. Você não é automático. Completei 18 anos. Não, você fez 18 anos, você tem que pedir a nacionalidade brasileira, tá bom? E agora vamos para os brasileiros naturalizados. Brasileiro naturalizado, que seria o inciso 2º aí do artigo 12, certo? Que é a nacionalidade derivada. Aos naturalizados de outros países que também falem a língua portuguesa, a gente tem duas regras. A gente tem a nacionalidade ordinária e a extraordinária. A ordinária é a linha A. A linha A fala o seguinte: aos que na forma da lei adquiram a nacionalidade brasileira, exigidas aos ordinários de países de língua portuguesa. A gente tem uma diferença aqui grande, porque olha só, você vai fazer confusão com o prazo. A linha B, que é os extraordinários, eles têm um prazo de 15 anos. E a linha A é 1 ano. Qual é a diferença? Esse povo da linha A é o povo originário de países de língua portuguesa. Então, Portugal, Angola, Moçambique, países que falam a língua portuguesa. Para esses da nacionalidade ordinária, é exigido que morem no Brasil residência por 1 ano ininterrupto. Ah, meu Deus, eu não posso viajar para o meu país de origem? Pode viajar, só que a tua residência tem que morar no Brasil por 1 ano ininterrupto. Viajar tu pode normalmente, tá bom? E não é só isso, tá? É 1 ano ininterrupto mais a idoneidade moral. Então, se for... São 3 regras. Países originários de língua portuguesa. Moçambique, Angola, Portugal. Morar, né? Ter residência no Brasil por 1 ano ininterrupto e idoneidade moral. Na linha B, é os estrangeiros. Qualquer estrangeiro de qualquer nacionalidade, sem ser esse povo aqui que fala a língua portuguesa. Qualquer estrangeiro, de qualquer nacionalidade. Esse pessoal, para se tornar brasileiro naturalizado, tem que ter residência por mais de 15 anos ininterruptos. Não pode, morei 5 anos, voltei, morei lá, mas voltei, morei mais... Não, é 15 anos ininterruptos. Pode viajar? Pode viajar para o país de origem, não tem problema. Mas a tua residência tem que estar no país por 15 anos ininterruptos, tá? E não pode ter condenação criminal. Cuidado, que o outro lá, o ordinário, a naturalização ordinária é idoneidade moral. Na naturalização extraordinária, que é qualquer estrangeiro, sem ser esses que falam a língua portuguesa, residência ininterrupta por 15 anos e não pode haver condenação criminal, tá? Pode ter boletim de ocorrência, sim, só não pode ter condenação penal, tá bom? Gente, ficou clara essa distinção aqui do nacional mesmo, do brasileiro nato e do brasileiro naturalizado? Leiam bastante aí o inciso 1º e o inciso 2º e as alíneas, tá bom? Desses artigos. A gente tem aqui, gente, uma equiparação, que é o quase nacional. Então, além do brasileiro nato e do brasileiro naturalizado, a gente tem o quase nacional. O quase nacional
é uma equiparação entre o brasileiro e o português que mora no Brasil. Esse cara, esse quase nacional, ele vai estar aí no teu parágrafo 1º, tá? Do artigo 12, que fala o seguinte: aos portugueses, olha só, lá em cima, não vai trocar as bolas aqui não, presta atenção. Lá em cima não é aos portugueses, é aos países que falam a língua portuguesa, que inclui Portugal, mas inclui Angola, inclui Moçambique, todos os outros que falam a língua portuguesa. No parágrafo 1º é aos portugueses, então eu estou restringindo, é somente os portugueses, com residência permanente e se houver um acordo de reciprocidade, Brasil e Portugal. Em favor desses brasileiros, serão atribuídos aos portugueses inerentes no Brasil os direitos de brasileiro. Então, tá aí no teu material que a equiparação entre o brasileiro e o português residente no Brasil tem que ter a residência do português no Brasil, né? E deve haver reciprocidade, esse tratado, né? Esse acordo de reciprocidade dos brasileiros em Portugal e os portugueses no Brasil. Aqui, nesse caso, você viu que não tem regra, né? Não tem tempo, não tem a regra do tempo. Esse pessoal aqui ele é considerado como quase nacional, é o brasileiro, é o português equiparado, tá? Que também o CESP cobra desse jeito na prova. Agora a gente vai adentrar na diferença entre brasileiro nato e naturalizado. A própria Constituição Federal diz que não pode existir diferença entre brasileiro nato e naturalizado, salvo os casos previstos na própria Constituição Federal. A Constituição Federal ela traz um rol de casos ali de distinção do brasileiro nato e do naturalizado, e eu vou trazer alguns para vocês que vocês estão cansados de ver que o principal rol é aquele rol dos cargos ali da presidência da República, da vice-presidência da República, da presidência da Câmara dos Deputados, da presidência do Senado Federal, dos ministros do STF. Eu já falei para vocês que são os 11. Por que são os 11? Porque a presidência roda em todos os ministros. Então, nas 11 cadeiras, uma hora ou outra, um vai ser o presidente. Então, os 11 no Senado Federal tem que ser brasileiro nato. Diferente do Senado e da Câmara, que somente o presidente tem que ser brasileiro nato. Então, o estrangeiro, ele pode, o naturalizado, na verdade, desculpa, o naturalizado, ele pode ser participar do Congresso ou do Senado, ele não pode ocupar o cargo de presidência, diferente do STF, que todos os 11 têm que ser brasileiros natos. Servidores de carreiras diplomáticas também têm que ser brasileiro nato. Oficiais das Forças Armadas, não são oficiais da polícia militar, não são oficiais de nenhuma outra área, são oficiais da carreira das Forças Armadas, Exército, Marinha e Aeronáutica. E os ministros de Estado da Defesa também têm que ser brasileiros natos. Além disso, a gente tem 6 cadeiras do conselho ali também que tem que ser de brasileiros natos. Além desses casos aqui previstos, né, das presidências, né, que é conhecido como MP3, mp3.com, que é o presidente da República, presidente do Senado, presidente da Câmara dos Deputados, então tem o 3P, os membros do STF, que é o M, carreira diplomática, que é o C, oficiais das Forças Armadas, que é o O, e o ministro de Estado da Defesa, que é o M. Então é mp3.com. Além desses casos, a Constituição também traz a distinção de brasileiros naturalizados lá no Conselho da República. No Conselho da República nós temos vários membros, mas a Constituição traz que 6 membros do Conselho da República têm que ser de brasileiro nato, não pode ser naturalizado. Esses casos previstos, né, ali na Constituição, a Constituição traz também, né, em relação aos cargos do Conselho da República, né? O Conselho da República ele tem vários cargos, mas 6 cargos é previsto que seja de brasileiro nato. Além disso, a gente tem a distinção ali no caso da extradição, né? Que a gente nunca extradita um brasileiro nato e o naturalizado a gente vai extraditar sim, dentro daquelas situações que a gente já conversou na aula anterior. E em relação à propriedade de empresa jornalística, né, que a gente tem a regra ali que os naturalizados, eles só vão participar se eles tiverem mais de 10 anos.
mas isso aqui também não é muito cobrado em prova. Eu acho que essa parte que você tem que focar é na parte ali do Conselho da República, na parte do Presidente da República, Vice-Presidente da República, Presidente da Câmara dos Deputados, Presidente do Senado Federal, ministros e membros do STF, os servidores de carreira diplomática, oficiais das Forças Armadas e ministros da Defesa. Isso aqui cobra muito em prova. Na próxima aula a gente vai adentrar ali na perda da nacionalidade, tá? Como que os brasileiros eles vão perder a sua nacionalidade. E eu te espero no próximo bloco pra gente dar continuidade à nacionalidade.